Como é que o deputado Sargento Neto vê essas medidas cautelares e, inclusive, a possibilidade de prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro? Bem-vindo ao programa Olho Vivo, Sargento Neto, boa tarde. O Sertão e a Paraíba lhe escuta e lhe assiste agora. Boa tarde. Cumprimentar aqui a Zé Neto, Priscila, todos que estão aí nos acompanhando através dessa emissora de grande valia para a sociedade paraibana. Agradecer a você pela oportunidade de a gente poder conversar um pouco, né, e falar o que uma grande parte da nação brasileira está sentindo nesse momento. Essas decisões que, infelizmente, rasga a nossa Constituição, o ordenamento jurídico, ele está sendo desrespeitado. Infelizmente, aqueles que pregavam a democracia no nosso país, você está acompanhando e todos estão acompanhando aí que essas narrativas de perseguições, essas atitudes e decisões arbitrárias, que têm o intuito de tentar de todas as formas anular aquele que é um maior líder da direita brasileira, aquele que representa uma grande parte da população brasileira, infelizmente aí tem sido tolhido, tem sido perseguido. Essas decisões que estão sendo tomadas aí, quem acompanha a política, quem tem um mínimo de entendimento jurídico sabe que são aberrações, são decisões que desrespeitam a nossa Constituição e com narrativas fracas, frágeis, distorcidas, descabíveis, inócuas, que a gente sabe que o que se faz hoje, o que se tenta é neutralizar a caminhada política do eterno presidente Jair Messias Bolsonaro para 2026. É isso que a gente tem visto. Aqueles que diziam que não concordavam, que nós iríamos sofrer perseguições, não só o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, mas de todos aqueles que defendem os seus ideais. Para você ter ideia, nós temos aí deputados que foram presos, dentro do parlamento, por divergir de questões ideológicas, por divergir de atitudes que não comungam com o seu pensamento, e isso é muito ruim. Essa semana você viu aí que nós tivemos aí a casa de um ex-presidente que teve aí o seu bem maior, que é a sua casa, a sua família, a sua filha aí, logo cedo da manhã, sem encontrar nada, com narrativas fracas, frágeis. Se encontrou um pendrive que não tinha nada, se encontrou lá US$ 14.000, que para o que ele recebe hoje como ex-presidente, como capitão reformado do Exército Brasileiro, como ex-deputado federal, praticamente é uma quantia irrisória. Quando você fala assim que, ao invés de uma mídia que é tendenciosa, com uma parte dela, ao invés de perguntar qual foi o foco, o objetivo dessa operação, infelizmente, você tinha ali com o microfone na mão, perguntando de onde era, para que era aqueles US$ 14.000, de onde era a origem, sem sequer questionar qual o fundamento principal dessa medida aí de ter a sua casa logo cedo aí recebido aí pelos policiais federais. Então, assim, você vê que há uma distorção. Essas narrativas que eles vêm criando aí com o único objetivo de enfraquecer a caminhada política. Hoje você vê que pela rejeição do atual governo federal, que vem uma crescente constante, pelas ações que ele vem tomando, pela falta de respeito, não só pela população brasileira, mas por outros países, pela sua forma, aquele que se dizia ser um grande estadista, vem mostrando aí a sua inabilidade política, com os demais países, aqueles que compõem aí os países desenvolvidos, países fortes na economia, que nós dependemos dessa relação. Para você ter ideia, o Brasil e os Estados Unidos ele tinha uma relação comercial de quase 200 anos. A taxa de importação e exportação praticamente tem aí o ponto de equilíbrio, e que muitos
criaram essa narrativa que a culpa é de Bolsonaro. Foram taxados cerca de 50 países, não foi só o Brasil. Não é só para dizer que é o país, são, infelizmente, taxações que nós não concordamos, né, com o aumento de impostos, nós discordamos porque somos liberais, e quando você vê aí que se cria uma narrativa para achar um culpado, e que na nossa concepção, o maior culpado hoje é o governo federal, pela sua falta de diálogo, um homem que se diz um estadista, infelizmente tem uma primeira-dama que anda do seu lado, que critica com palavras de baixo calão, né, a um dos maiores líderes do Brasil, a maior economia mundial, e você vê que isso traz reflexos negativos para a nossa economia. Então, a nação brasileira ela vai pagar uma conta que não está devendo, né, pela falta de comando, de estabilidade política do nosso país, pelo gestor que está nesse momento aí comandando a nossa nação, que isso é muito ruim para a nossa democracia, e tentam achar um culpado de todas as formas, que é o presidente, que tem o seu direito de expressão tolhida, mesmo sem expressar nenhuma reação, né, sem expressar reação que vai deixar o país, até mesmo porque ele não vai, ele é um patriota, ele está no Brasil, ele está aí na sua pré-campanha, independentemente se ele será o candidato ou não, ele vem fortalecendo, vinha visitando aí os outros estados, falando aquilo, né, que a nação brasileira pensa também da mesma forma dele, e nós temos visto aí que, infelizmente, a democracia do nosso país aí tem sido ferido cruelmente. O deputado Sargento Neto, do PL da Paraíba, é o nosso entrevistado hoje no programa Olho Vivo. Deputado, eu gostaria ainda de abordar com o senhor nessa entrevista assuntos da conjuntura nacional, já que a gente está tocando nesse assunto. Agora o senhor falava justamente da direita no Brasil. A gente está acompanhando uma tensão da ala da oposição, especialmente os deputados que integram a bancada bolsonarista do PL, além de outros parlamentares que integram a base de Bolsonaro no Congresso Nacional, que estão criticando o paraibano Hugo Mota, que proibiu sessões de comissões durante esse recesso na Câmara dos Deputados. E Hugo Mota hoje é alvo, inclusive, dessas críticas, porque esses parlamentares queriam o retorno das sessões das comissões da Câmara Federal, primeiro para defender o ex-presidente Jair Bolsonaro, inclusive se sugeriu uma moção de apoio ao ex-presidente, só que Hugo Mota proibiu o retorno dessas sessões porque a Câmara Federal está em recesso. E eu lhe pergunto, como é que a bancada paraibana tem visto a posição do deputado paraibano Hugo Mota na presidência da Câmara em meio a esse tensionamento político hoje na conjuntura nacional, deputado? Veja só, hoje o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, o paraibano, ele tenta, de alguma forma, agradar as duas bancadas, e tem uma frase que diz que nós não conseguimos agradar dois deuses. Ou você serve a um ou serve a outro. Não adianta você acender duas velas para cada um. Você tem que ter o seu posicionamento firme e forte. Inclusive, no momento em que ele transitava e pedia apoio, né, para a sua eleição, né, para a presidência da Câmara dos Deputados, houve sim um compromisso de pautar algumas pautas da direita brasileira. Infelizmente, ainda não foi pautado, e a gente espera que ele possa honrar o compromisso que foi firmado com os deputados do PL, com os deputados da direita brasileira, que até agora não foi, que é pautar a anistia. Com relação a essa suspensão, né, temporária aí do recesso parlamentar, os nossos deputados representantes a nível federal se sentiram, né, abalados, né, com essas prisões, essa prisão arbitrária, mesmo que por intermédio aí de uma decisão daquele que também não representa a maioria do judiciário brasileiro. Hoje o STF ele tomou um posicionamento, ele tomou o lado de um partido, e isso é prejudicial para o ordenamento jurídico, isso é prejudicial para a nossa democracia, porque aquele, né, que se diz vítima é aquele que está julgando, é aquele que está condenando, né, é aquele que toma decisões arbitrárias, né, com muitos brasileiros. Nós temos acompanhado aí punições, penas descabíveis para aqueles que praticaram algum tipo de danos ao
patrimônio público, que deveriam sim pagar, né, por penas, né, que respondesse pelo crime que foi cometido, e não, né, ser tratado aí, como terroristas, como golpe. E essa questão de golpes, essa palavra, isso já virou uma piada, né? Hoje se torna uma piada você tentar sugerir aí que alguns brasileiros tentaram um golpe. Se estava lá senhoras de 70, 80 anos, mendigos, moradores de ruas, também vendedores de amendoim, vendedores de pipoca, de sorvete, que estavam lá naquele ato, a gente chama aquilo ali de danos ao patrimônio público. Aí se inventa aí, se questiona em minuta de golpe, falácias, né? São narrativas, né, frágeis, que não convencem, né, para quem tem um pouco de entendimento e sabe o que isso aí aconteceu, foi danos ao patrimônio público, não tinha sequer um tanque de guerra, não tinha uma arma sequer. Aí o que houve, né, foi uma movimentação popular e praticaram aí danos ao patrimônio público, quebraram alguns objetos, deveriam sim e devem responder, dentro da sua legalidade, dentro do ponto de equilíbrio, cada um responder pelo que foi danificado. Isso aí, nós temos essa visão. Agora, não tem como você condenar uma mulher que estava com um batom, né, pegar 14 anos de prisões porque fez lá, né, escreveu uma frase em uma estátua. Isso é totalmente descabível, né, e rasga tudo aquilo que se defende, que é a democracia, que é respeitar, e aqueles que praticaram algum tipo de ato, de crime, de delito, que paguem sim, mas com penas proporcionais e não desproporcional. Essa é a visão que nós estamos vendo. Então, o presidente da Câmara dos Deputados, ele precisa chamar o feito à ordem, né? Todos os deputados se sentiram aí perseguidos e estão sendo perseguidos, né, no momento em que ele fala, no momento em que ele diverge, porque sabe que o parlamento é a arte do diálogo. Você tem que dar o seu contraponto, você tem que escutar, você tem que debater, você tem que ter argumentos de convencimento, mas hoje não se vê mais isso. Os deputados hoje sobem numa tribuna na Câmara Federal, não só na Câmara, mas também nas assembleias, né, ficam com receio de falar, de mais uma vez serem presos politicamente. São presos políticos, que hoje no Brasil está tendo assim, são presos políticos, e isso fere a democracia do nosso país. Aqueles que pregavam a democracia, hoje bate palma quando tem um parlamentar preso porque falou algo, né, que não agradou a muitos. Então, essa é uma problemática que nós estamos enfrentando e vai enfrentar, e era o momento também de cessar aí esse recesso para chamar o feito à ordem. Do Sargento Neto ao vivo aqui no nosso programa Olho Vivo. Gostaria de trazer agora uma outra figura também, que é figura central, inclusive, em toda essa tensão política hoje que a gente vivencia no Brasil. Antes das medidas cautelares impostas pelo STF a pedido da Procuradoria-Geral da República, nós tivemos aí o tarifaço do Donald Trump contra o Brasil, deputado, em 50%. O presidente Lula, inclusive, disse que poderia revidar esse tarifaço também aos produtos americanos. Foi divulgado um balancete global em que mostra um superávit dos Estados Unidos em relação ao Brasil, ou seja, os Estados Unidos mandam mais produtos para o Brasil do que o Brasil manda mais produtos do que os Estados Unidos. O que, segundo economistas, não traria sentido a esse tarifaço, que estaria sendo movido única e exclusivamente por decisão política. E eu lhe pergunto, para trazer agora o personagem central de todo esse tensionamento, o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, o Eduardo Bolsonaro, que está licenciado da Câmara Federal, é deputado federal pelo estado de São Paulo, está licenciado e está, inclusive, nos Estados Unidos. O filho de Bolsonaro, deputado, esta semana, inclusive em uma participação em um podcast, ele confirmou que trabalhava junto ao governo americano, especialmente ao presidente norte-americano Donald Trump, para sanções contra o ministro Alexandre de Moraes. Ele, inclusive, acusa Moraes de ser um ditador, perseguidor do seu pai, o ex-presidente. Nesse mesmo podcast, Eduardo Bolsonaro disse que confirmou que trabalhava por sanções contra o ministro Moraes, mas que o tarifaço teria sido uma decisão própria do Donald Trump. E eu lhe pergunto, qual é a ligação do Eduardo Bolsonaro e qual a culpa do filho de Bolsonaro em todo esse tensionamento e nesse tarifaço dos Estados Unidos contra o Brasil? É mais uma narrativa que cai por terra.
Zé Neto, veja só, quando você fala da questão do tarifaço, né, no Brasil, quando a gente fala assim desse ponto de equilíbrio, da questão do superávit entre o Brasil, entre a exportação e a exportação dos Estados Unidos, é 40,6 bilhões, né, de exportações e 40,3 bilhões de importações. Então, praticamente é quase o mesmo comércio aí, quase o mesmo acordo comercial entre os dois países. Quando você fala assim, mas a culpa tem se colocado, tem se criado a narrativa de colocar a culpa no ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, está colocando a culpa em Eduardo Bolsonaro, que está lá, que hoje, pela perseguição política que ele está sofrendo por esse posicionamento e essas decisões arbitrárias do ministro do STF, então seria presunção minha de dizer que ele autorizou aí que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, autorizou a taxação em 50 países, porque não só foi o Brasil. A gente tem que acabar com essa narrativa de dizer e procurar um culpado, porque essa aí é sempre a narrativa da esquerda, achar culpados e inventar culpados de toda e qualquer ação. Não é dessa forma. Foram 50 países aí praticamente que foram taxados, que tiveram aí essa taxação. E por que dizer e tentar achar um culpado aqui no Brasil? Aquele que se diz aí ser um estadista, ele deveria, ao invés de estar criticando, soltando aí ofensas a um dos maiores líderes da política mundial, ao invés dele estar procurando isso aí, ele devia sentar na mesa, ir para o diálogo, tentar ir democraticamente convencer, fechar um acordo comercial com os Estados Unidos, e não. E ao invés disso, ele vai ali, vai no pé de jaboticaba, chupa uma jaboticaba, solta lá o seu veneno com o presidente dos Estados Unidos, essa que também não me representa, que é a primeira dama, também vai lá e com palavras de baixo calão, também critica um dos maiores líderes mundiais de potência comercial, potência bélica, tudo que você imaginar, os Estados Unidos é um país de primeiro mundo. Então, ao invés de usar a diplomacia, sentar numa mesa e tentar resolver isso aí, não. Fica desafiando a maior potência mundial, que é os Estados Unidos. Então, com palavras descabíveis que não condizem com aquele que se diz ser um estadista, onde deveria se posicionar, mas não. Fica afrontando, desafiando uma das maiores potências mundiais. Então, a gente não acorda com isso, não concorda com isso. Essas narrativas de achar o culpado aí de Eduardo de Bolsonaro com essa taxação, essa narrativa também tem que acabar. Deputado, eu trago justamente essa afirmação do próprio deputado, o Eduardo Bolsonaro, que disse que trabalhava, ele confirmou, inclusive, que trabalhava junto ao governo norte-americano para sanções individuais ao ministro Alexandre de Moraes e também o entorno do ministro Moraes no Supremo Tribunal Federal. Mas, segundo o deputado, entre as opções do próprio Trump, ele decidiu pelo tarifaço. E depois do tarifaço, o visto, por exemplo, do ministro Alexandre de Moraes e de outros ministros do STF, eles foram suspensos também por decisão do governo americano. Não seria, na opinião do deputado Sargento Neto, uma intromissão indevida do governo americano no Brasil, no tocante ao sistema judicial no Brasil, que apura essa tentativa de golpe nesse processo que tramita na Justiça? Na opinião do deputado Sargento Neto, o tarifaço, a imposição do presidente Trump no sistema judiciário brasileiro não seria um ataque à soberania do Brasil, como pátria livre, o Brasil? Olha, ataque à democracia e à soberania é você ter um presidente que sai daqui e dá anistia a uma condenada por corrupção. É você sair daqui do Brasil e ir até a Argentina e também visitar outra que é condenada por corrupção. Isso sim é um ataque à soberania dos outros países. Quando a gente fala assim, está havendo essa imposição, é porque o presidente dos Estados Unidos ele tem visto e tem presenciado ações arbitrárias e perseguições políticas. Não são decisões judiciais. O que se há hoje no Brasil contra aqueles que se fazem oposição ao governo federal são perseguições políticas, decisões
políticas e arbitrárias. Então, ele, da forma que é a maior potência mundial, ele também está vendo que a democracia brasileira corre risco pelas suas decisões arbitrárias. Quando você tolhe o direito, né, de um ex-presidente a tentar a sua reeleição e deixar que o povo faça o julgamento, então ele lá está tomando as medidas que ele acha pertinente, porque está vendo o que está acontecendo em nosso país. Essas decisões, você pode ser de esquerda, de direita, mas a gente tem que ter um consenso. Nós sabemos que estão tendo e estão sendo tomadas decisões arbitrárias. Então, ele também precisa chamar o feito à ordem, dizer, ó, no nosso país, nós não concordamos com o que está acontecendo aí. Nós pregamos a democracia. O que vocês estão fazendo aí é que estão tomando decisões políticas, né, para uma pessoa que não foi condenada, para o ex-presidente que não foi condenado, onde vários inquéritos já foram arquivados, várias narrativas procuram de todas as formas aí tentar denegrir a imagem dele, condenar por crime de corrupção, que não existe, não tem como. As narrativas, cada uma delas vai caindo por terra. Se não acha um crime, vai lá e procura um crime ambiental, criar uma narrativa que ele estava importando baleia, cai por terra. Na sua eleição, a perseguição também do TSE contra a sua candidatura, tudo que ele falava, tudo que ele propagava nas suas redes sociais, também tinha o direito tolhido. Então, assim, isso é um golpe à democracia. Então, quando a gente fala assim, isso é uma paulada na democracia brasileira, então alguém precisa tomar um posicionamento. Está todo mundo de mãos atadas. Quem está lá no Congresso, seja no Senado, na Câmara dos Deputados, hoje não pode mais falar, porque pode perder o mandato, pode se tornar mais um preso político, um perseguido político. Então, quando a gente fala que Eduardo Bolsonaro tem feito esse alerta, ele tem chamado a atenção não só para os Estados Unidos, mas para o mundo. O que está acontecendo aqui no Brasil serve de alerta também para os brasileiros. Não adianta você querer tapar o sol com a peneira, querer colocar uma venda nos olhos do que está acontecendo em nosso Brasil. Isso é público, é notório, a perseguição está vindo, muitos estão sendo perseguidos, condenados injustamente, e não pode se calar. O mundo não pode se calar pelas aberrações que estão acontecendo aqui no Brasil. Imagina só se não tivesse os Estados Unidos para chamar a atenção, né, de todos os países. Como é que seria o Brasil? Então, alguém se posicionou, e ele se posicionou, já falou que não concorda com essas decisões do STF, e vamos embora para poder fortalecer a democracia do nosso Brasil, e para isso nós precisamos sim nos posicionar. Para que o mal prevaleça, basta que os bons não façam nada. Então não adianta você ficar calado, né? Você tem que divergir, você tem que expor a sua opinião, para que a gente possa assim ter um país democrático de fato e de direito. Deputado Sargento Neto, do PL da Paraíba, é o nosso entrevistado hoje aqui no Olho Vivo, na TV e Rede Diário. Deputado, nós tivemos aí a ameaça de prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro pelo ministro Alexandre de Moraes por supostamente descumprir as medidas cautelares. E eu pergunto agora ao deputado Sargento Neto a mesma pergunta que fiz ontem ao deputado Valber Virgulino, que também foi nosso entrevistado no programa Olho Vivo. Qual o impacto de uma eventual prisão do ex-presidente Bolsonaro no curso desse processo, deputado Sargento Neto? Ontem, inclusive, o Valber Virgulino, no início dessa semana, teve uma polêmica, inclusive na base do próprio Bolsonaro, porque Valber Virgulino tinha dito na entrevista ao programa de Eroncídio, o Hora H, que Bolsonaro ajudaria mais preso do que solto, porque teria uma comoção popular. E eu lhe pergunto, Sargento Neto concorda com esse direcionamento, com essa quase normalização e dada como certa prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro ou não? Não, eu discordo, até mesmo porque eu não admito que nem o inocente seja preso. Sem o devido processo legal, de forma alguma. Eu não posso concordar, né? Aí eu vou divergir, porque se você não cometeu nenhum tipo de crime, como é que eu vou concordar, né, que um dos maiores líderes do Brasil, da direita brasileira, seja preso? Não, de forma alguma, eu discordo. O que eu quero enfatizar é que, independentemente de ele colocar o seu nome à disposição no próximo ano ou não, eu creio que sim,
porque quando a gente fala de democracia, é dar o direito, né, de defesa, de ampla defesa dele, até o presente momento, nenhum tipo de condenação, zero de condenação. Tentam criar várias narrativas, mas pela fragilidade e pelo posicionamento e pela honestidade do eterno presidente Jair Messias Bolsonaro, não acha nenhuma forma, né, se cria essas narrativas. Então, dentro da minha concepção, né, eu creio, né, que se por acaso ele for preso, é uma injustiça, porque ele não cometeu nenhum tipo de crime. O que se cria aí é que ele se reuniu com embaixadores. Meu amigo, você viver, né, eu pensei que eu não ia viver, né, para acompanhar esses tempos difíceis que o Brasil está vivenciando e está presenciando nesse momento. Mas, independentemente dele ser ou não ter essa sua pré-candidatura colocada à posta, né, se ele por eventual, isso é uma decisão dele, nós iremos esperar a decisão que ele vai tomar, quem ele vai indicar, se for ele, a gente sempre diz assim, tem três opções, Jair, Messias ou Bolsonaro será o nosso pré-candidato para o próximo ano. E se não, quem ele indicar terá o nosso apoio, terá a nossa fidelidade, né? Iremos mostrar aos paraibanos, a nível também nacional, que ele é o caminho, né, para o fortalecimento da democracia brasileira, e na gestão que ele estava lá se criticava, se cobrava, para você ter ideia, pegaram um boneco com o corpo dele, arrancaram, jogavam bola lá, mas ele mesmo assim respeitava esses posicionamentos, não perseguiu ninguém, não tolheu o direito de ninguém, tinha o seu posicionamento, respeitou, como ele sempre dizia, jogou nas quatro linhas e, infelizmente, hoje não se joga nas quatro linhas com ele. Ele respeitou a democracia, ele sim fez jus aí a metade da nação brasileira que deu a oportunidade dele chegar lá. Então a gente espera, né, que algumas ações dessas possam ser revistas e o posicionamento que ele tiver, a pessoa que ele indicar, terá o nosso apoio. Agora, de concordar, né, que se ele for preso terá a comoção da nação, eu discordo veementemente, porque eu não concordo que um inocente seja preso. Deputado Sargento Neto, inclusive o ex-presidente Bolsonaro, nesse momento, está na Câmara Federal, onde vai se reunir com integrantes da bancada do PL no Congresso Nacional, e aguarda-se, inclusive, a decisão do ministro Alexandre de Moraes, né, em relação às medidas cautelares, em que Jair Bolsonaro possivelmente teria descumprido essas medidas cautelares, o que pode, inclusive, levar a essa eventual prisão. A defesa, inclusive, já se manifestou ao Supremo e o próprio ex-presidente, na sede da liderança do PL, aguarda justamente essa decisão de Alexandre de Moraes. O que é que o deputado Sargento Neto acredita que vai acontecer a partir de agora nessa decisão do ministro Alexandre? O senhor acredita que Bolsonaro será preso ou não, deputado? Como é que o senhor, como integrante do PL, vê esse cenário atualmente? Não, se fosse pela vontade do ministro, ele já estaria preso fazia tempo. Se fosse pela vontade dele, pode ter certeza disso. O que a gente vê é que, infelizmente, ele não pegou nenhum celular dele, foi gravado pelo celular de um dos deputados que lá estavam, ele não publicou nada, porque dentro dessas prerrogativas, dentro dessas limitações que foi imposta a ele, a liberdade dele, dizer que ele não poderia se expor, não poderia usar as suas redes sociais, não pode andar à noite e tal, mas dentro da legalidade, ele não publicou nada, ele particularmente não publicou nada, ele não pegou no seu celular, ele apenas estava falando e quem estava lá filmou e publicou. Então, mas dentro da minha concepção, ele não quebrou as regras, mas vai do entendimento daquele que é a vítima, daquele que acusa, daquele que condena, vai estar lá para a decisão dele. Então, eu tenho certeza, se depender dele, infelizmente, o nosso eterno presidente terá a sua liberdade cassada, se depender só dele. Mas nós temos a nação brasileira que também não se cala, que se posiciona, que vai para as ruas,
mostrar a união, a insatisfação com essas decisões arbitrárias, você pode ter certeza, né, que a democracia do nosso país deve e tem condições de falar mais alto. Deputado Sargento Neto, já concluindo essa nossa entrevista, mas me permita fazer um outro questionamento. Nesse final de semana, está confirmada a agenda com a ex-primeira-dama, Michele Bolsonaro, aqui na Paraíba, em Campina Grande, deputado Sargento Neto? Com certeza. Se você me permitir, meu amigo, eu queria fazer aqui o convite, né, para que todos possam estar presentes aqui no sábado, lá no bairro do Catolé, a partir das 8 horas da manhã. A nossa eterna ex-primeira-dama vai estar presente no PL Mulher, dando a sua palestra. Você pode levar seus amigos, seus familiares para estarem presentes e continuar na festa da democracia. Fica aqui o convite, para que todos possam estar aqui sábado, dia 26, a partir das 8 horas da manhã, lá na casa de recepção no bairro do Catolé, para que você traga seus filhos, sua família, para poder conhecer de perto. Então, deputado, não é um evento só para mulheres? Não, tá aberto ao público. É o PL Mulher, né, que vai estar aqui, as lideranças do PL, as mulheres que são lideranças, não só aqui em Campina Grande, mas em toda a região. Mas você pode vir trazer sua família e estar presente, que será muito bem recepcionado aqui na nossa amada cidade de Campina Grande, a cidade rainha da Borborema. Deputado Sargento Neto, para a gente concluir mesmo essa nossa entrevista, eu não posso deixar de perguntar em relação à eleição 2026. Sargento Neto é pré-candidato à reeleição, a uma vaga na Assembleia Legislativa. Se cogitou, inclusive nos últimos dias, a possibilidade do Sargento Neto ser pré-candidato a deputado federal. Eu lhe pergunto, o senhor vai concorrer a uma cadeira na Assembleia ou à Câmara Federal? E para o governo do Estado, o pré-candidato do PL é realmente Marcelo Queiroga? Como é que tem visto a possibilidade de aproximação com o senador Efraim Filho? Se Efraim topar ser o candidato ao governo, o PL apoiaria essa pré-candidatura e poderia, por exemplo, indicar o vice, Sargento Neto? Já estamos aqui, já deixando aqui as portas do PL abertas para poder recepcionar o senador Efraim, né? Fica a cargo dele, o convite é feito, a gente faz o convite em público aqui, mas nós temos um partido forte, né, que tem a direção hoje estadual, o ministro Marcelo Queiroga. Então toda a decisão que o partido tomar, né, se vai o Marcelo Queiroga, se ele for mesmo para o estado, a disputa de uma das da vaga de governo do estado da Paraíba, terá o nosso apoio, né, nessa sua pré-candidatura, mas também deixo o convite aberto aqui, né, para o senador Efraim, que possa vir, se vier, vem para somar, né, um homem que tem um respeito da população paraibana, é um grande líder político, né, pelo aquilo que ele acredita, pelo aquilo que ele defende, tem serviço prestado na Paraíba, em todas as regiões. Então fica aqui o nosso convite. E com relação à nossa pré-candidatura à reeleição, para que a gente possa permanecer na Assembleia, estando vivo, né, que o amanhã não pertence ao Sargento Neto, pertence a Deus, nós iremos assim tentar a nossa reeleição nessa pré-candidatura a uma das 36 vagas da Assembleia Legislativa da Paraíba, que seja feita a vontade de Deus e que o povo também possa dar essa oportunidade.